sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 35. O meu nome é Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do co-editor, o grande amigo Jeff. Fala aí, Jeff! Opa, beleza? Rapaz, eu sinto algo diferente na sua voz. Pois é, não, é porque eu estou estreando um microfone novo aí, um upgrade Opa, aí, né? show, Aquela coisa. show, show. Vamos investir aí no podcast. Bora aí. Eu também pretendo fazer alguns upgrades aí. Vamos ver. É isso É. aí. Pois é, rapaz, e hoje a gente está num episódio aí que vai ser um verdadeiro mexido, né? Porque tem de tudo nesse episódio de hoje. A gente vai falar aí de um filme de crime, né? Que é o Estrangulador de Boston, filme lá do Star Plus, né? Que eu assisti, fiz a crítica. Depois nós vamos dar uma guinada, né? Uhum, E vamos uhum. falar do filme do Super Mario Bros. Aí que está fazendo um mega sucesso no cinema. Um filme um pouco polêmico, Sim. mas está fazendo muito sucesso aí, né? Nós dois já vimos, então vai ser bom que a gente vai poder também dar nossa opinião, mas a crítica quem fez foi você. E por último, vamos dar outra guinada aí lá para o Faroeste, o ano de 1923, e Eita, falar de uma nós. série derivada da Yellowstone, né? Que é outra série que tem feito muito sucesso aí. E aí vamos falar dessa 1923. Então é isso, vamos começar? Bora lá. Vamos lá. Então, beleza, vamos lá com o Bacon no Baião, né? Que é a parte que a gente vai falar aí dos posts da semana. Vamos começar aí o post segunda-feira, que foi lá do filme do Estrangulador de Boston, né? Um filme novo aí do Star Plus. O filme é baseado em um caso real, né, de assassinatos brutais de mulheres na cidade de Boston na década de 60. Ele ficou conhecido como o Estrangulador de Boston, né? O Uhum. assassino. Então ele tinha os crimes tinham algumas características que eram comuns entre eles, né? Geralmente eram, lógico, todas mulheres, e ele deixava sempre uma meia amarrada no pescoço das mulheres, era sempre um crime muito violento e tudo. E aí gerou uma comoção muito grande na época, né? Esses assassinatos, esse caso e tudo. E aí o filme, ele conta a história de uma repórter, né? Uma mulher que descobriu a conexão entre os assassinatos e cobriu a história para o jornal, né? E aí ela tem que enfrentar, lógico, o machismo da época, década de 60, né? E tudo. E aí já começa o primeiro problema, a meu ver, do filme, né? Hum. Porque, assim, os crimes em si, eles recebem menos atenção do que essa luta da protagonista, né, para se afirmar e conciliar a vida profissional e pessoal dela, sabe? Hum. Então, assim, o filme ele se perde um pouco, ele fica um pouco sem identidade, porque ele, apesar de se vender, né, como esse filme de crime, de investigação policial, tipo aqueles filmes de serial killer, né, que você está buscando quem que é o culpado e tudo, apesar de se vender dessa forma, o foco mesmo do filme acaba mais na questão pessoal da protagonista, essa luta Hum. dela para superar o machismo, para se afirmar, não só no trabalho, mas em casa, né, com o marido, conciliar essa coisa de cuidar dos filhos e tudo, né? Então, assim, o filme ele perde um pouco o foco, sabe? Aí, para mim, já foi um primeiro tropeço do filme, né? Outra coisa é que o roteiro é um pouco corrido. Ele tenta apresentar muita coisa, né, muitos detalhes, e ele não dá ênfase suficiente, né, o drama de todos os envolvidos ali, das vítimas. Então, assim, você também não tem ali, não existe uma. Você não vê os crimes, entendeu? Assim, você Uhum. vê, eles mostram alguns flashes assim de alguma coisa, o cara entrando no apartamento de uma mulher, mas você não vê os crimes, eles não são reconstituídos. Nesse sentido, o filme acaba ficando até um pouco mais leve, digamos assim, apesar de que tem algumas cenas mais fortes, né? Uhum. Mas isso é mais uma amostra dessa questão que eu falei antes, né? De que o assassino em si não recebe tanto, e os crimes não recebem tanto destaque. Só que, além disso, tem essa coisa do roteiro ser muito corrido, então tem muitos detalhes, muitos casos, muitas. Porque foram assassinatos, né? E demorou um certo tempo esse caso. Aí é lógico, o filme mostra detalhes também da investigação, de como que foi, de como que a polícia de Boston lidou de uma forma ruim, né, com esse caso e tudo.
e como que eles fizeram, inclusive com a ajuda dessa repórter, né, para encontrar os verdadeiros culpados e tudo. O filme mostra isso, né? Só que ele mostra isso de uma maneira um pouco corrida, né? Uhum. Talvez deveria ter enxugado um pouquinho mais, ou talvez até aumentado a duração do filme, né? Alguma coisa assim. Ou quem sabe, né? Seria um caso muito bacana para virar uma série, sabe? Uhum. Porque são tantos detalhes, é um caso muito rico, né? Que durou um certo tempo até ser resolvido. Então, talvez poderia ter sido melhor aproveitado em uma série, uma minissérie, né? De alguns Isso. episódios, aí uns 5, 6 episódios, pelo menos. Ou até três que nem a Netflix está fazendo agora, né? Ela tá lançando Isso, vários de três, é. Uhum. alguma coisa nesse sentido. Então, isso aí é outra coisa que pesa um pouco no filme, sabe? Uhum. Acaba puxando ele um pouco para baixo. É lógico que a gente tem aí uma boa qualidade de produção, né? O filme ele reconstrói bem essa questão da década de 60, figurino, cenários, tudo bem bacana, tudo muito bem feito, né? O filme ele consegue construir bem essa época, né? Uhum. E além disso, a gente tem uma performance, né, da protagonista, que é a Keira Knightley, lá do Piratas do Caribe, né? Que está Uhum. no papel principal, ela estava meio sumida, né? Fazia um tempinho que não fazia nada. Verdade. E ela se destaca bastante, porque realmente ela ganha, né, o espaço central do filme, ocupa a maior parte do tempo, e ela se sai muito bem, né? Tanto nessa parte investigativa que tem, quanto nessa questão aí dela superar, né, as dificuldades, o machismo e tudo. E ela se dá super bem. Só que além dela não tem ninguém mais assim que mereça destaque, sabe? Que com atuação relevante. O pessoal cumpre bem o papel, mas ninguém mais assim chega ao nível que ela apresenta, né? Uhum. Então ela fica um pouco sozinha assim no filme, digamos assim. Mas o pessoal faz bem o papel, assim, nada que subtraia bastante do filme. Então, assim, o filme ele é uma boa opção, né? Pode ser uma boa opção para quem gosta de filme policial, para aqueles que também querem conhecer um pouco mais desse caso do Estrangulador de Boston, né? Só que ele não se aproxima, né, dos clássicos do gênero. Ele vai ficar ali um filme mediano, né, por conta desses problemas que eu falei, e fica aquela pergunta, né, como a gente já falou também, poxa, se fosse uma minissérie, eu acho que seria bem melhor. Então, assim, fica aí esse aviso, né? Mas está lá no Star Plus, para quem se interessar, né, nesse gênero aí, não tiver assim nada melhor para ver no gênero, fica aí essa boa opção aí, né? De um Uhum. filme bacaninha para assistir lá e para quem gosta desse estilo, desse gênero, né? Ah, legal. E também eu vi que você também comentou que ela ficou um pouco presa no roteiro, né? Então é curioso e é engraçado que ela como atriz, ela é um pouco também, ela é muito engajada, né? Em alguns tipos, algumas temáticas, né? Tem um Segredo de Estado, na verdade, Segredo de Estado não, consequências, né? Segredos Oficiais também. Então você tem uma temática. É engraçado que ela sempre alterna, né? Alguma coisa mais leve e alguma coisa mais compromissada, né? Então ela dá para ver que a carreira dela, né? Ela tenta juntar esses dois perfis, né? Sim, eu acho que principalmente depois lá da série do Piratas do Caribe, né? Ela quis procurar coisas mais desafiadoras, né? Uhum, uhum. Ela fez um filme que ela é tipo, acho que não sei se é um assistente do Freud, aí tem um negócio Isso, eu isso. não lembro direito o nome do filme, mas ela tem, assim, bons filmes, né? Tava, como eu falei, tava um pouco sumida, retorna aí nesse filme, e ela não decepciona, não. Ela é um dos Uhum, pontos altos do filme, com certeza. Além da história ser muito interessante, apesar de estar corrida ali, né, da forma que foi apresentado, a história em si é bem bacana, bem intrigante, assim, né? Para quem uhum. gosta desse estilo aí de investigação criminal. Então,
deixar aí essa recomendação. Mas Fica essa então, boa dica. agora vamos lá dar aquela famosa guinada, né? Como eu falei lá. Sim, Agora vamos sim. para outro universo aí, post de quarta-feira, o filme do Super Mario Bros. Fala aí, Jeff, o que que você achou do filme? Esse filme é Ah, meio polêmico. rapaz, então, como eu expliquei, cara, não tem como não ver um tipo desse esse filme e a gente não ficar um pouco assim, meio dividido, porque a Nintendo, ela não é uma empresa, digamos, eu acho que a atitude que a Nintendo tem com os fãs, às vezes, é muito mão de ferro, sabe? Ela, por exemplo, enquanto a gente vê um sucesso nos cinemas, ela caça vários sites de compartilhamento de ROM, né? Existe toda uma questão sobre o que Tolerância zero, né? E não só assim com pirataria, não. Às vezes até é. assim, os criadores de YouTube que usam, né, imagens dos Uhum. jogos, ela não deixa, né? Tolerância zero. Às vezes o fã, poxa, quer comentar alguma coisa, dá uma de cara, ela vai lá, derruba, então, ou processa. Então, a Nintendo ela tem um lado que eu acho que é bem. A gente está falando de uma fabricante que ela praticamente popularizou o termo brincar, né? Que é quando o videogame ou ele percebe que algo ilegal está acontecendo, ele vira um lindo peso de papel, né? Ou ele acha que tá tendo alguma coisa ilegal e muitas vezes não é, né? Ainda tem isso também, né? Então é um lado que não dá pra gente ignorar. Outra coisa também, algumas declarações do Chris Pratt que eu acho que não foram muito legais, né? Ele foi um pouquinho, ele se pediu um pouco de desculpas e tudo. Então tem esse contexto. Mas falando do filme, né? Cara, que filme gostoso, assim. Tem um problema ainda na polêmica, que a gente vai tratar mais pra frente, mas, assim, como jogador, nossa, eu fui gostoso, sabe, de ver. Tanto o Old Gamer, né, que é aquele que jogou no o Donkey Kong, né, como vilão e você tinha que correr numa Foi o plataforma. primeiro jogo, né? O primeiro jogo dele com Exatamente. arcade, né? Nos arcades ainda. Isso, que tem toda uma história, por que eles colocaram aquele jogo, ixi, enfim. Então, cara, você vê referências antigas, você vê. Aliás, o filme é cheio de easter eggs, né? E, cara, a qualidade técnica, né? Você vê. A animação é belíssima, né? Assim, As adaptações. você fica sonhando assim, eu quero jogar isso, né? Isso, exatamente, que é um dos problemas que a gente vai comentar mais pra frente. Mas, cara, eu acho que, cara, que bom que eles conseguiram redimir de aquele desastre, né? Nossa. Nossa, aquele filme até hoje é uma piada, né? Até Até hoje. hoje, até, pô, e Ele ganhou um certo status cult, mas assim, muito forçado, né? Assim, Muito, muito. Porque se você olhar, 1993 não é tanto tempo assim atrás. Tan, tan, eita, tan. só 30 anos, né? Poxa, É, anos no cinema é nada, né? Né? já teve remake antes de filme completar 30 anos, mas tudo bem. Sim, é bem verdade. Então, tipo assim, nesse aspecto, cara, eles conseguiram se redimir muito. Agora tem bom, aí beleza, eu fui falando, mas qual é a história? A história é a mais simples possível, que praticamente são os dois irmãos que decidem virar encanadores em Nova York e eles têm pouco dinheiro, eles gastam praticamente tudo num comercial, só que o sucesso comercial não vem e eles estão preocupados e acontece uma crise e eles são chamados e nessa crise eles acabam encontrando no portal, sendo que o Luigi vai para o reino do Bowser e o outro, o Mario, vai para o reino da Peach, né? Da Rainha Peach. Basicamente é isso, então o Mario vai querer resgatar o irmão dele, mas só que no meio do caminho descobre que tem o risco pro reino e tudo e tal. Então, né, nada como juntar os dois interesses, né? E
Aí entra um problema que aí eu tenho que concordar. Cara, a história é muito simples. É irritantemente simples e é muito orientada para os pequenos, né? Então isso é um problema que... Mas aí eu já entra aquela questão assim, nenhum jogo do Mario tem uma história complexa. Você tem Exato. talvez uma ou outra exceção aí, Sim, que se você pegar os RPGs, né? Aquele sim. Mario RPG, você pegar aqueles lá do Mario e Luigi lá que foram lançados no 3DS, alguns RPGs ali você vai ter uma história um pouquinho mais complexa, mas geralmente a história é básica, 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 né? É assim, aquela Exatamente. resgatar a princesa do castelo do Bowser, basicamente é isso. Inclusive tem aquela piada, né? A princesa está no outro Isso. castelo. Mas, pois é, mas só que aí fica aquela discussão, né, Michael? Sim, qual é o problema de ser simples e qual é o problema de ser para criança? A parte da crítica meteu o pau nisso, né? Ah, não é possível, porque realmente é muito contrastante a qualidade técnica com a simplicidade da história. Mas aí eu acho que aí vem um detalhe. Será que não é porque a Pixar deixou a gente mal acostumado, né? Ah, vou levar meu filho, meu neto, meu sobrinho, enfim, pro cinema para ver uma animação. E de repente você podia estar com umidade nos olhos. Quantas vezes a gente... É, Mas quem é que fez isso, né? Quem é que fez isso, só que o que, que né? acontece, né? Eu até ouvi uma outra crítica, o cara falou o seguinte, e eu concordei demais. Ele falou assim, olha, esse filme foi feito para dois grupos de espectadores. Um é a galera mais velha que jogou os jogos. Uhum, Essa galera vai gostar, que é o nosso caso. sim, Né? A galera mais velha que jogou os jogos, que acompanhou a história da franquia do Mario, vai entender as referências e tudo. O outro são as crianças, sim, uhum, que geralmente toda criança conhece o Mario, porque os jogos são muito atrativos, né, para essa idade e tudo, mas até as crianças que não gostaram vão ter atrativos no filme. Então, assim, são esses dois públicos-alvo desse filme. Só que, como você falou, a Pixar, ela consegue a mesma coisa, né? Assim, só que ela consegue agradar a galera que caiu de paraquedas ali no cinema exato, para exato. assistir um filme que teve que levar o sobrinho que estava chorando para ir para o cinema. Falou, eu vou lá, tá, deixa que eu levo. E aí, às vezes, ele vai ter uma jornada e tal, aí fica naquela discussão, né? Porque, assim, como eu falei, a franquia não tem um cânon muito extenso de onde eles tirarem. Eles Uhum, teriam que inventar muita coisa para gerar uma história talvez um pouco mais profunda, né? uhum. E aí eles foram, a verdade eles foram pelo lado mais seguro, que é assim, não vamos provocar demais quem é fã do Mario, né? Eles inventaram pouquíssima coisa ali Uhum, que não existia nos jogos, foram pelo lado mais seguro, né? exatamente. Exatamente. Então E eles tomaram essa é, decisão. e dá para entender, ainda mais primeira vez, né? Isso Assim, dá para entender. Mas muita gente da crítica não entendeu ou não quis aceitar, né? É Então, porque eles saem desses dois grupos que eu falei. Aí exato, a galera que exato, não tá nesse grupo exatamente. aí, o cara é um crítico convencional de cinema, não vai gostar do filme. Que não Não conhece vai. Mario, não vai gostar. É. Então Não vai muita gostar. gente, então teve essa discordância muito grande, né, do Sim. público. Então, cara, e eu vou te falar, né, cara, tem muita coisa dos jogos, então aí polarizou mesmo, porque quem jogou, cara, você vê várias Mario Kart, o Donkey Kong, né, pô, o Mario 3D World, você tem o Mario Super Bros. Então, tipo assim, tem muita coisa que. É muita referência, né? Por exemplo, um cara que não conhece, ele não vai Isso, entender. O Mario veste uma roupinha lá de gatinho, ele fala, o isso, que que é isso, né? O cara que nunca jogou isso. não vai entender esse tipo de Não, coisa, é, vai ter o é, mesmo efeito. aí acaba gerando uma divisão e é natural. Por um lado, é bem natural. E também tem um outro problema nesse filme, que é a trilha sonora do Bowser, né? Que é a música tema. A música tema do Jack Bowser. Black, né? Lógico, ele Nossa. que canta, tá sempre explorando esse lado dele aí nos filmes, né? Não podia deixar para trás. Não, e para esquecer, meu Deus do céu, difícil.
Foi muito Spotify Não, para é só você assistir a versão dublada que você vai esquecer rapidinho. pronto, aí, pronto, perfeito, né? Exatamente, perfeito. É uma boa. Pô, eu não tinha pensado nisso. Excelente ideia. E claro, né? O último defeito é que você vai ficar com uma vontade louca de jogar e os pais talvez sofram consequências financeiras disso, né? Eu conheço alguns 3 casos já, né? 3 casos Ai, desse ai. problema. Mas, cara, assim, como um filme, cara, eu achei muito divertido. É um sucesso estrondoso, né? Trondoso, tá quase chegando aí num bilhão de dólares, né, de bilheteria. Impressionante. Sim, com certeza. Ah, eu ia esquecendo, né, cara? O galera do Castelo lá do Bowser, a galera tem uma noção legal, assim, pô, será que esse relacionamento não é abusivo? Eu achei legal, achei bacana, eu achei, Ai, ó, não, o que que é um relacionamento tóxico? Poxa, bacana, eu achei bonito, assim, no filme, e tá nos cinemas, né, tá um sucesso inacreditável, eu acho que vale muito a pena, nossa, muito a pena, a Illumination mandou bem demais, aquela e diversão descompromissada, isso, né, ao máximo, com excelente qualidade de animação, né, isso, boa trilha pô, sonora. cara, eu acho que eles mandaram muito bem. Eles mandaram muito bem também em adiar. O momento que eles escolheram de lançar foram muito espertos, evitando Sim, sim, grandes busters e também aquela coisa da entre-safra, né? Porque a gente está numa sim. entre-safra e tudo. Agora que vem chegando o Guardiões da Galáxia, então eles mandaram muito bem. Mas vem cá, e como é que essa história aí de 1923, eu preciso saber das anteriores, e aí o Yellowstone, ele mantém o nível, o que que tu achou? Depois de sexta-feira aí, 1923, que é uma série. Na verdade, eu achava que era uma minissérie, mas não é, tá? Não é uma Nossa. minissérie, é outra série mesmo, porque o que que acontece, né? Vamos dar um pouco de contexto. E como você falou, tem a Yellowstone, Uhum, que é uma série que já está na quarta temporada, se não me engano. Eu não assisti Yellowstone, tá? Então, uhum, assim, já respondendo a sua primeira pergunta, não uhum, precisa ter assistido Yellowstone show. para poder assistir essa 1923 e gostar dela, não precisa, Uhum, né? E essa Yellowstone lá, que é com Kevin Costner, né? Que é o grande protagonista da série e tal, tem sido um sucesso aí estrondoso, né? E aí os sim. criadores decidiram explorar isso aí, né? Vamos fazer uns derivados aí. Então eles primeiro, né, voltaram atrás bastante lá, que foi a 1883, que essa sim é uma minissérie, Uhum, que inclusive eu já comecei a assistir, né, porque eu gostei dessa 1900. Aí depois veio a 1923, né? uhum, E as duas séries, assim, elas são desconectadas, não é totalmente desconectada, né, digamos assim. É lógico que essa Yellowstone, ela conta a saga da família Dutton, né, que é uma família uhum, de fazendeiros e tal, galera, aquele cowboy bem tradicional americano, né, o cara que quer manter as tradições e tudo, eles tentando lidar aí com essa questão do mundo moderno, a Yellowstone. A 1923 que é do Paramount Plus também, né, assim como Yellowstone, ela se passa aí no início do século XX, né, e foca nessa situação da família Dutton nessa época, nesse uhum, período histórico conturbado, aí passando por dificuldades para lidar com o início da Grande Depressão, né, que foi ali nos anos 30, e uhum, com inimigos interessados, né, em tomar suas terras. Né? Então, uhum, assim, é um drama, né, um drama familiar de época, que foca, como eu falei, bastante nessa questão aí da cultura, né, cowboy americana. Nesse caso aí ainda tem um resquício lá da questão da expansão do oeste, né? E aí o início aí da revolução industrial lá chegando aqui lá nos Estados Unidos, energia elétrica, essas coisas, como que eles lidam com a chegada da modernidade, né? Então, assim, é um seriado. Ele é engraçado você ter falado ali é, assim, esse aí ele tem uma carinha de novela também, sabe? eu lembra, também lembra um tive. pouco, ele lembra um pouco assim, tipo você pensar naquela Rei do Gado, aquelas coisas. Isso. Uhum. Só que assim, você tem que considerar aí que você está falando de uma produção assim muito mais bem elaborada, não só em termos de texto, quanto de elenco, produção, né? Ah, Assim, deixa as novelas da Globo aí no chinelo, né? Porque você
É. você não tem Harrison Ford, Helen É. Mirren, né, no elenco de uma novela da Globo. Mas tem esse ar um pouco assim, mas tudo muito bem escrito, então os personagens são bem desenvolvidos, você consegue é, se identificar com eles, né, e a série vai prendendo o espectador. A história, né, ela de uma forma bem interessante, ela se divide em três arcos principais, né? Você tem Uhum. o primeiro, que é da família Dutton lá em Montana. Eles estão sofrendo com esse negócio aí da crise, com os adversários lá que querem tomar as terras dele. Você tem uma segundo arco, que é do Spencer Dutton, que é um Uhum. dos herdeiros, aí, um dos filhos da família Dutton, que ele está na África, está lá meio que no exílio, né, após ele ficar traumatizado com a Primeira Guerra. Aí ele vai para Hum, lá e vira tipo um caçador, eu, sabe? hein? Uhum. Ele Bem vira um. diferente. Pois é. E a terceira trama, então essas duas aí, elas acabam se conectando, mas uma conexão bem tênue, né? Uhum. Bem tênue, assim, acaba que todo o desenrolar é bem separado. E, por último, você tem uma história que é totalmente desconectada das outras duas, né? De uma indígena que é enviada para uma escola católica, né? E ela sofre lá com a tirania e o abuso, né? Enquanto ela tenta retornar para casa dela. Então, o seriado, essa variação, né? As três tramas elas são bem separadas, né? E ajuda a trazer uma maior variedade, né? Para você não ficar assim, só naquilo ali e tal. E assim, ela trata aspectos diferentes, né? Assim, você tem essa da família Dutton, a trama da família Dutton é mais a questão do drama familiar, como eu falei, né? E Uhum. essa luta deles lá para defender as terras, para superar os adversários, né? Essa coisa da busca pelo poder ali, a galera tá querendo as terras deles e eles querem preservar as terras, eles não querem se render a essa questão da modernidade ou investir em mineração, essas coisas, né? Eles têm essa visão de continuar ali com a vida deles de rancheiros mesmo. E aí você tem a outra trama, que é o que do Spencer, que já entra mais uma questão de romance aí, tal, e essa coisa, né, dele lidar com o trauma que ele teve lá na Primeira Guerra. E Uhum. você tem, por fim, a história lá da indígena, que é uma história muito mais contundente, né, que é uma forma deles também botarem luz lá na questão do genocídio cultural, né, e não Uhum. só cultural, mas também dos próprios habitantes originais da América, né, dos nativos-americanos. Então, bem bacana, né, essa variação, né, da história, né. A primeira temporada, né, ela se mantém interessante, são 8 episódios só, né, mas fica bem claro, né, que a história foi esticada para permitir pelo menos mais outra temporada, sabe? Isso fica bem Uhum. evidente, que você vê que o negócio vai andando assim, num passo bem lento, sabe? Não que fique ruim, digamos assim, que você fala, meu Deus, está se arrastando, mas você vê que eles falam assim, não, a gente tem que fazer render aqui. Então a gente Uhum. vai criar várias situações aqui para dar um enchimento, para aumentar. Então um negócio que poderia durar assim um episódio vai durar cinco, entendeu? Porque eles vão inventando Nossa. novas coisas e tal para aumentar esse drama aí, né? A produção é belíssima, assim, você tem uma locação, né? De cair o queixo. Você tem excelentes atuações, né, do elenco, você tem uma história cativante, né? E como eu falei assim, para quem gosta, né, de drama familiar, né, com toque de faroeste e tal, essa coisa, muito bacana, né? E aí em termos das atuações, você tem um grande destaque aí para o Harrison Ford e para Ellen Mirren, né? Os dois desfilam na tela, esbanjam o talento dramático que eles já provaram aí no cinema, né? Principalmente a Ellen Mirren. A personagem dela é fantástica, ela tem uma performance assim, comovente, né, ao mesmo tempo muito forte, no Uhum. papel da matriarca, né, dos Danton. Ela brilha demais nesse seriado. O Harrison Ford também ele retorna a um gênero dele que ele só tinha interpretado ali no começo da carreira, que ele começou naquela época ainda que os faroeste estavam em alta, né? Uhum. Então, ele não chegou a fazer nenhum filme muito famoso de faroeste, mas ele fez alguns. Então, ele volta a esse gênero e também se mostra muita vontade, viu? É impressionante, porque, né, para quem está acostumado com os filmes dele, pode achar que ele estaria fora do elemento, mas não, está muito bem, né? E é bacana ver ele num papel desse, apesar
né? Já está aí com a idade bem avançada, mas bem legal ver ele nesse momento da vida variando, né? A gente teve também aquela série que a gente falou lá, né? Do Falando a Real, que ele está numa comédia bem diferente, então ele acho que está explorando outros gêneros aí, né? Hum. E tá bem legal, né? Então, assim, você tem essa questão do ritmo, né? Que sofre um pouco aí por conta da trama ser esticada, né? Mas o que fica de ponta aí para a próxima temporada é bem interessante, né? E fica uma expectativa muito grande, né, para a conclusão, que já foi confirmada, vai rolar, né? E deve ser lançada aí em breve. Então, a gente vai ter pelo menos mais uma temporada, né? Então, deixo aí essa recomendação para quem tiver acesso lá ao Paramount Plus. Muito legal a série. Quem gosta desse gênero aí de drama familiar, de época e tal. Eles não pouparam despesas. E eu já comecei também a ver o 1883, né, que é a série que foi lançada antes dessa, essa assim, uma minissérie e tal, que aí vai contar a chegada dos Dutton na América, né, como que foi que eles conseguiram essa terra lá em Montana e tal. Rapaz, tu gostou mesmo, hein? Tu gostou mesmo. É, curti, É, curti. legal, bacana, bacana. É, Show, pois é, então eu vou deixar essa dica aí, né, muito legal, show, esse show. 1923 aí. Massa, legal, legal, tá certo. Beleza. Só um parênteses, cara, Ah, A Paramount cara, tá fazendo um bom trabalho, né? Eu tinha uma promoção e ela foi esperta, porque ela fez uma promoção com a minha operadora de banda larga e acabou. aham. E aí ela mudou os preços, coincidência, mas cara, a produção tá muito boa e também tem uma dica, né, que lá no Mercado Livre a gente não tá ganhando nada por isso, mas assim, dependendo do seu nível, acho que também tem aquela Aham, opção de você pagar até pro nível 6 e tudo, cara, sai bem menos, sai a metade do sim, preço, né? Então aí sim. eu acho É que o mesmo esquema do Disney Plus, né? Se isso. você pagar o nível 6, você já ganha o Disney Plus, o Star Plus. Isso, e a HBO também, mesmo esquema, então isso aí É, a tá HBO você salvando. tem um desconto bom, é. É o que tá salvando, porque, rapaz, tá carinho, viu? Tá É, caro. e aí você vai somando, né, Isso. vários serviços, aí, principalmente o Netflix, que tá um absurdo. Aí você morre uma grana, é verdade. É, é isso Verdade. aí. Mas, Mas beleza. Vamos pro beleza. petisco. Vamos nessa, vamos seguir então, né? Então Vamos. vamos lá para a parte dos petiscos, né? Momento que a gente vai falar do que está por vir, do que a gente está assistindo aí, que em breve deve chegar aí no blog, né? No meu caso, eu assisti já o filme lá, o Ghosted Sem Resposta, do Apple TV Hum, Plus, o filme uhum, original aí, né? Com a uhum, Ana de Armas, né? E ai meu Deus, como é que é o nome dele? O Chris não, Evans, né? O Capitão isso. América lá. Uhum, Assim, bem bobinho o filme, né? Não vou entrar em uhum, muito detalhe, não, uhum, que a gente vai falar. O post já deve sair na próxima semana, então a gente deve falar dele aí. Mas aquele bem bobinho mesmo, que se você quisesse desligar o cérebro. Aí, além disso, eu tô na Extrapolations, falta o último episódio só para assistir, né? Também do Apple TV Plus. uhum, Tá, assim, é uma série que ela também é um pouco indecisa, o que que quer, se quer ser um protesto, né? Uma coisa assim para educar, ou se quer ser um drama, enfim. Mas, mas depois também a gente vai fazer a crítica. O Ted Lasso, a terceira temporada, tô assistindo aos pouquinhos, né? Tá pingando lá um por semana. A Máquina do Destino também é a mesma coisa, na primeira uhum, temporada, é um episódio por semana. É como eu falei já, o 1883, né? Que é essa série aí que veio antes aí de 1923. Também comecei a assistir, vi só um episódiozinho. E por último, eu peguei uma bomba aí para assistir aí, o Shazam, Fúria dos Deuses, né? É aquele Vou pelo tomar essa blog. pelo blog, pelo time, para não passar, já que você pegou lá, né, o do Black Adam, né, Adão Negro, Sim, eu vou nossa. pegar o Shazam, né? E... A- Mas o pior é que fez Aquele. sucesso, viu? Esse Shazam aí, a bilheteria dele não foi Foi, ruim, não. foi engraçado. E Então, até ele reclamou, né, que podia ter tido um apoio maior. Ixi, mas enfim. ele chegou nesse período aí de transição lá da DC, né? Isso, E o isso. James Gunn tá assumindo lá e vai virar a mesa lá, vai chutar tudo para cima. Mas vamos Isso. ver, né? Esse aí vou assistir aí, vamos ver o que que vai dar.
E você, Jeff, os seus petiscos? Rapaz, então a gente finalmente acabou a terceira temporada do Mandaloriano. É, Polêmico, hein? a gente vai ter que conversar, né? Vamos conversar, porque enfim, tem um Renfield que eu vou assistir nos cinemas ainda, não vi, um amigo meu viu, curtiu. Tô assistindo a Diplomata, que, cara, é um misto de novela com os dilemas. Eu tô curtindo, é bacaninha. É uma boa série para assistir acompanhado. Tem uma Agente Noturno, que é a primeira temporada aí, que o pessoal tá curtindo pra caramba. O School Spirits também tá na Paramount. Já tá acabando, né? E Uhum. tem o Treta, que tem dado muito o que falar, já tinha me chamado a atenção. Esse aí tá prometendo e correndo por fora, né? Eu não garanto nada. O Succession, né? Segunda temporada. Ah, E, sim. cara, eu tô curtindo pra caramba. Treta, treta, treta. Muito bom, treta de ricos. Então, realmente você vê que às vezes ter dinheiro é um problema, entendeu? Que se é pra ter uma família assim, cruz credo. Ninguém merece, né? Cara, muito bom. Tô curtindo pra caramba. Então, tem sido mais ou menos isso. E outras coisinhas mais que podem cair pela janela, né? A gente, né? E tem depois a gente vai negociar aí o final, né, Ai, meu Deus do céu, Guardiões da Galáxia, né, Michael? Também vai ser uma especial. E, né, o terceiro filme aí, E essa edição em especial aí, a breve. gente vai juntar todo mundo aí pra assistir aí, se Deus quiser aí, né? É Vamos isso ver aí. aí. Fechou. Legal. Pois é, chegamos então ao final de mais um episódio, né? Isso. Como a gente sempre fala, esse aqui é um trabalho lá do Mexilho Digital, né? O nosso blog. E a gente pede aí o apoio de todo mundo, né? Quem quiser visitar lá o blog, ver o que mais a gente escreve. A gente já tem muitos posts lá. Também deixar comentários aí no vídeo, né? Mandar e-mail pra gente lá no mexilhodigital@gmail.com, fica à vontade. E esse podcast ele vai estar disponível nas principais plataformas, além do YouTube, né? Pocket Uhum. Cast, Amazon Music. E é isso aí, Jeff. Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí por mais um episódio. Eu que agradeço e vamos lá, que tem um montão de coisa aí. Isso aí, muita coisa para vir, então. Valeu, Jeff. Um abração e até a próxima.